Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece a trágica história do Lynyrd Skynyrd, que faz inclusive com que algumas pessoas considerem a banda amaldiçoada, já que envolve acidentes de carro que inspiraram músicas, mas também deixou um deles paraplégico, doenças graves, tentativas de assassinato e até mesmo um acidente de avião que vitimou metade da banda, com alguns considerando também que esse último fato aí foi até mesmo previsto por eles numa capa de um de seus discos. Sem contar que hoje em dia não tem mais nenhum dos membros originais vivos, com todos eles tendo morrido meio jovens, ou pelo menos não tão velhos assim. Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, o Lynyrd Skynyrd é uma banda formada lá nos anos 60 e que fez muito sucesso, principalmente nos anos 70. E com certeza absoluta você conhece alguma das músicas mais famosas deles, já que eles são donos aí de hits gigantescos como Free Bird, Simple Man, The Ballad of Kurt Lowe, That Smell e a mais conhecida de todas, que é Sweet Home Alabama. E pra gente contar essa história aqui, antes é importante a gente falar uma coisa, já que ao longo da história aí se passaram pela banda mais de 20 artistas, tá? Foram quase uns 30 mesmo. Porém, existem duas formações que são sempre lembradas, né? Que é a original, daqueles que formaram o grupo, e a outra que é a formação considerada clássica, já que foi com essa aí que eles lançaram os seus dois primeiros discos e, portanto, o que estouraram com a banda. Então, sempre que eu falar de alguém, eu vou tentar falar de qual formação que ela é, tá bom? E é claro que vão ter aqueles que estiveram nas duas, né? Mas voltando pra história, foi em 1973 que o Lynyrd Skynyrd lançou seu disco de estreia, o Pronounced Ye Nerd Skynyrd, que fez muito sucesso logo de cara, principalmente com a música Free Bird, que acabou virando aí uma espécie de hino deles e tocava nas rádios o tempo todo. Assim, foi logo em 74 que eles lançaram seu segundo disco, Second Helping, que estabeleceu eles já aí no mercado mundial mesmo, pois é nele que tá Sweet Home Alabama, né, que é o maior sucesso da carreira deles como um todo. E até aqui tava aí dando tudo certo pra eles, né, apesar de já ter tido ali algumas brigas e até saídas do grupo. Uma grande mudança aí que já tinha acontecido, por exemplo, nesse momento, foi a segunda saída do baterista original, o Bobby Burns, que já tinha saído e voltado e mais ou menos nessa época saiu de novo. Isso aí muito por conta dos excessos que eles cometiam nas turnês, então ele preferiu sair dessa vida, dando assim lugar a Artemus Pyle, que se tornou aí o baterista da formação clássica da banda e é considerado por muitos como o verdadeiro baterista do Lynyrd Skynyrd. Inclusive ele é o único integrante vivo até hoje, tá? Isso considerando as duas formações, tanto a original como a clássica. Mas enfim, depois disso eles já lançaram seu terceiro disco, logo em 75, que foi o Nothing Fancy, que também fez bastante sucesso, apesar de reconhecidamente aí não ser considerado como o melhor trabalho musical deles. Mas é a partir de agora que as coisas começam a dar errado pra eles. Isso porque foi justamente aí após o lançamento desse disco que eles saíram numa turnê que foi apelidada pelos próprios integrantes do grupo como a Turnê da Tortura. Isso porque ela ficou marcada aí por várias brigas entre eles, quartos de hotéis destruídos, shows ruins e desastrados e até mesmo apresentações sendo canceladas, com o vocalista Ronnie Van Zant dizendo aí na época, né, de que eles bebiam tanto que eles nem mesmo conseguiam se lembrar da ordem das músicas que eles tocariam. Então meio que acabava saindo tudo meio atrapalhado mesmo. Sem contar que foi no meio dela aí que o guitarrista Ed King, que faz parte da formação clássica, deixou a banda alegando problemas pessoais. Portanto, os outros guitarristas tiveram que fazer a parte dele também, além das próprias, né? Isso meio sem ensaio. Ou seja, tudo foi ficando já bastante complicado. Mas é logo depois disso que as coisas começam a dar ainda mais errado, só que agora de uma forma bem mais trágica. Foi já em 76 que eles lançaram ali o seu quarto disco, Give Me Back My Bullets, que foi muito criticado e considerado aí como o pior disco do Lynyrd Skynyrd. Mas esse ano aí não foi ruim pra eles só por isso, já que nessa mesma época o guitarrista Gary Rossington, que fez parte aí tanto da formação original como da Classic, sofreu um acidente de carro que quase, mas muito quase mesmo não o matou. Ele estava dirigindo ali o seu carro sob a influência de álcool e drogas, coisa que fez ele bater numa árvore, em um acidente que foi muito grave mesmo. Mas no final aí, felizmente, ele sobreviveu, né, tomando ali somente uma multa de trânsito e tendo alguns shows da banda cancelados. E como fruto aí, esse acidente acabou gerando um dos maiores clássicos da banda, a música That Smell, que foi feita aí falando justamente sobre o acidente. E vendo a letra é bem fácil de perceber isso.
E eu sei que até aqui as coisas até que tão leves aí de certa forma, mas é no ano seguinte, em 1977, que as coisas ficam verdadeiramente ruins pra ele, transformando essa em uma das histórias mais trágicas quando se fala de uma banda. Mas pessoal, rapidinho chega nessa parte da história, se você estiver gostando do vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão do Seja Membro, beleza? Bom, foi em 1977 então que o Lynyrd Skynyrd lançou o seu quinto disco, o Street Survivors, e já estavam preparados ali para começar a turnê de lançamento dele. E assim, apenas 3 dias depois desse lançamento, no dia 20 de outubro de 1977, eles embarcaram numa aeronave rumo à Louisiana para fazer ali um show. Acontece que esse avião aí, aparentemente, ele já estava velho e não era mais tão confiável assim. Tanto que esse aí meio que seria ali o último, um dos últimos voos dele. Sem contar que apenas uma semana antes disso, o Aerosmith voaria nele. Porém, o avião acabou não sendo aprovado pelos fiscais da banda, que considerou ele como inadequado. E pelo jeito, realmente era, tá? Sem contar que ainda houve negligência dos pilotos. Afinal, durante esse voo aí, enquanto eles passavam ali por cima do estado do Mississippi, os pilotos perceberam que o combustível estava prestes a acabar. Eles não colocaram ali o quanto deviam ter colocado. E assim, tentaram mudar aí o destino do voo para um aeroporto mais perto, mas não deu tempo e eles tiveram que fazer um pouso de emergência. Porém, isso aconteceu em um pântano, perto de uma floresta, o que fez o avião deslizar por cerca de 100 metros até bater numa árvore e se espatifar. O avião carregava 26 passageiros, com apenas 20 deles sobrevivendo. E entre os que morreram estavam o piloto e o copiloto, o empresário do Lynyrd Skynyrd e 3 dos artistas, sendo eles o vocalista Ronnie Van Zant, que era o líder ali e um dos formadores da banda, o guitarrista Steve Gaines, que era da formação clássica, e a sua irmã, Cassie Gaines, que fazia parte ali do time de backing vocals. Porém, os que sobreviveram também não ficaram muito bem, já que além de terem visto ali pessoas próximas morrendo, né? Billy Powell, que era o tecladista, acabou sofrendo vários cortes no rosto e teve o seu nariz arrancado da face, e sendo ele o menos machucado, tá? Tanto que foi o único aí que conseguiu comparecer ao funeral dos colegas de banda. O Gary Rossington lá, o guitarrista que já tinha sofrido aquele acidente de carro, quebrou os 2 braços, pernas, pulsos e tornozelos, tendo que colocar implantes de aço em alguns dos seus membros e assim conseguindo sobreviver aí ao seu segundo grave acidente. O Allen Collins, que era outro guitarrista, quebrou 2 vértebras na região do pescoço e sofreu uma lesão grave no braço direito, o que fez com que os médicos até mesmo recomendassem uma amputação, coisa que o pai do músico aí recusou fazer, e de fato foi possível recuperar no final, mas demorou bastante para acontecer. O Artemus Pyle, o baterista, sofreu uma ruptura na cartilagem do peito, além de alguns outros ferimentos mais leves, né? O baixista Leon Wilkeson estava sentado do lado do guitarrista Steve Gaines, que foi lá um dos que faleceram, e ele contou que quando o pouso aconteceu, ambos ali foram atirados em cima de uma antepara, que é tipo um armário, isso enquanto eles ainda estavam sentados no banco, tá? O Steve, né, acabou morrendo porque o seu pescoço quebrou, mas o Leon sobreviveu, mas quebrou uma perna, um braço, 6 costelas, com uma delas inclusive perfurando o pulmão, além de ter quebrado vários ossos do rosto e quase todos os dentes. E isso eu tô falando só dos integrantes da banda, né? Como eu falei, ainda tinha mais uma série de pessoas lá dentro, com os sobreviventes então sendo resgatados depois de alguns deles ali tendo ido buscar ajuda. Inclusive, essa história do acidente de avião é cheio de teorias sobre como ele teria sido previsto, começando pela própria capa aí do último disco deles, aqueles que eles tinham lançado 3 dias antes do acidente, onde os integrantes da banda aparecem ali envoltos de fogo, né? Como se tivesse aquilo representando aí a própria queda do avião. Sem contar que Jojo Bindley, que era aí uma outra menina que fazia parte lá daquele grupo de backing vocal, estava tratando ali um problema de saúde, né, relacionado ao vício em drogas e acabou não entrando no avião. Mas ela diz que teve um sonho onde esse avião caía. E teria até mesmo falado ali com o guitarrista Allen Collins, né, para que o grupo deixasse de usar essa aeronave. Porém, esse pedido aí, infelizmente, não foi atendido, né? E sobre o acidente, é meio que isso, mas as tragédias aí envolvendo a banda não pararam por aí, tá? Eu já vou falar sobre elas. E como vocês devem imaginar aí, a banda meio que acabou aí, né? Voltando à ativa aí cerca de 10 anos depois, com o irmão do Ronnie Van Zant nos vocais, né, o Johnny, com ele sempre meio que tentando envolver ali os integrantes originais ou da formação clássica e tudo mais, mas sempre sendo considerado por muitos aí como uma banda cover de si mesmo. Com ela inclusive existindo até hoje, tá? Eles ainda se apresentam, mas como vocês devem imaginar, com outros integrantes. Afinal, como vocês vão ver, praticamente todos já morreram. E como eu disse, as tragédias da banda não pararam nessa queda do avião. Na verdade,
verdade, tem várias outras, e o Allen Collins, né, o guitarrista, foi vítima de várias delas até a sua morte em 1990. Isso porque após sobreviver ao acidente, ele continuou passando por vários momentos ruins. Afinal, uma das coisas que aconteceram aí, como eu disse, foi que ele quase teve o seu braço amputado, e ele era guitarrista. Porém, uma outra coisa o abalaria ainda mais, já que pouco tempo depois disso, a sua esposa faleceu devido a complicações na gravidez. E pior ainda mais, já que em 1986 ele estava dirigindo ali o seu carro completamente embriagado, quando perdeu o controle e bateu muito forte. Tanto que a sua namorada que estava junto com ele no carro acabou morrendo na hora e ele ficou paraplégico. E assim, nunca mais conseguindo tocar guitarra. No final, em 89, ele acabou sendo ainda internado aí por conta de complicações aí causadas pela paralisia. E lá no hospital ele morreu no ano de 1990 devido a uma infecção com apenas 37 anos de idade. E tem mais, já que o baixista original aí, o Leon Wilkeson, também passou por momentos difíceis, tá? Já que além de também ser um dos sobreviventes do voo, né, certa vez aí durante uma desses reencontros da banda aí mais de 10 anos depois disso tudo, ele sofreu uma tentativa de assassinato. Isso porque ele estava dormindo ali dentro do ônibus da turnê quando o guitarrista Ed King encontrou ele dormindo com um corte profundo na garganta, tipo uma perfuração de faca mesmo, com ele sendo aí então rapidamente socorrido e assim conseguindo sobreviver sem maiores sequelas, mas foi por muito pouco. E no final, aparentemente, a namorada dele que foi a responsável, tá, por essa perfuração aí. E ele não morreu nesse episódio, mas também faleceu bem jovem, tá? Foi logo no ano de 2001, quando foi encontrado morto ali num quarto de hotel devido a problemas crônicos tanto no fígado como no coração. E ele tinha apenas 49 anos. E o tecladista da formação clássica, Billy Powell, também morreu de forma precoce, apesar de ter sido aí também de formas naturais, e isso aconteceu lá em 2009. Isso porque ele aí, que também era um dos outros sobreviventes aí desse acidente, acabou morrendo de uma parada cardíaca aos 57 anos. E indo para outros integrantes aí, mais recentemente agora, o baterista original, né, o Bobby Burns, morreu em 2015 aos 64 anos de idade quando perdeu o controle do carro que ele estava dirigindo e bateu numa árvore. E os acidentes de carro aqui são bastante frequentes nessa história toda, né, como vocês podem ver. O guitarrista Ed King da formação clássica morreu em 2018 aos 68 anos por conta de um cancro. O baixista original Larry Johnstone morreu em 2019 por causas aí não informadas aos 70 anos de idade. E no ano passado, aí em 2023, foi a vez do último membro original falecer, que foi o Gary Rossington, que também não teve aí a causa informada com apenas 71 anos de idade. E no final, como eu disse, aí todos os membros da formação original do Lynyrd Skynyrd já faleceram. E da formação clássica temos apenas um único vivo, que é justamente aí o baterista Artemus Pyle, como eu disse lá no começo do vídeo, que atualmente tem 75 anos de idade e a gente espera que ele sobreviva aí por mais um tempo, né? E o que chama a atenção nessa história toda é o fato dos integrantes da banda aí passarem por situações que não são comuns às pessoas, como queda de avião, vários acidentes de carro, tentativa de assassinato e tudo mais, com a maior parte deles aí morrendo ainda jovem, né? Mesmo que por alguma doença. Afinal, quando a gente pega aí outras bandas da mesma época, ainda mais dessas que tem bastante integrante, né? É muito difícil que atualmente todos ou quase todos tenham morrido. E exemplos disso não faltam, né? Tem aí, por exemplo, os Rolling Stones, Led Zeppelin, The Doors e por aí vai. Apesar de alguns terem morrido, a maior parte deles estão vivos ainda. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essa história e o que você achou disso tudo. É realmente muito trágica, né? Muitas coisas aconteceram. Mas você acha que existe algum tipo de maldição? Deixa aqui embaixo pra gente saber. Aqui dos lados está deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima aí. Tchau!